Amém. Amém. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os amados presentes neste local e também os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Amém. Nós convidamos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor para darmos continuidade ao nosso estudo na Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 15. 3:15. E aí nós vamos terminar o capítulo 3, que vai até o versículo 29. Amém? Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, mas eu estou com as duas, a Revista Corrigida também. São pequenas diferenças. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta hora nós glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, pedimos a assistência do Teu Santo Espírito, ó Deus, nesta escola bíblica dominical, que o Senhor, ó Deus, nos oriente, ó Deus, que o Senhor seja, ó Deus, o verdadeiro professor, mestre, que sejamos apenas um instrumento que não venha atrapalhar de forma alguma aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ser conosco, com todos nós, com aqueles que nos acompanham, sonda os corações, a necessidade de cada um,
oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Podemos estar assentados esta hora. Bem, a gente já tinha falado que até o capítulo 2 do livro de Gálatas seria uma grande defesa, tanto do apostolado quanto do verdadeiro e único evangelho, não é? E isso ele fez muito bem, o apóstolo Paulo, dando testemunho, né? Grande parte do capítulo 2 é dando testemunho da sua própria vida pós-conversão. A partir do 3, e a gente vai ver até o final do livro, ele vai tratar mais a fundo, embora ele já tivesse nas suas viagens tratado deste assunto, ele vai tratar com mais profundidade da questão lei e graça. Tá? Lei e graça. E aí, em certa parte aqui, a gente vai ver que parece muito com algumas exposições, algumas defesas doutrinárias do livro de Romanos. Está bem alinhado. Só que aqui o foco maior não é a questão de doutrina da justificação, coisas desse tipo, mas muito na questão da lei e da graça. Então, quando ele, no 3,15, ele vai dizer assim, ora, irmãos, ele está agora no momento mais, vamos dizer, até mais calmo, menos, já chamou os Gálatas de insensatos, né? Já fez uma série de perguntas, a gente viu 5 perguntas na aula passada, todas aquelas perguntas provocativas, né? Ele chama todos de irmãos aqui, e nesse meio vai estar tantos judeus convertidos a Cristo, quanto aquelas pessoas gentias ou pagãs que serviam a outros deuses, tinham outros cerimoniais e ritos, e que também se converteram a Cristo, né, pelo ministério de Paulo e dos seus companheiros de viagem. Tá? Então, ele já veio falando no passado sobre o exemplo de Abraão. Né? Na aula passada nós vimos que havia uma promessa dada a Abraão, muito, muito antes da lei. Então ele vai querer dizer aqui, quando nós vemos ele dizendo, irmãos, falam como homem, ou na outra versão, que praticamente diz assim, irmãos, como homem falo, quer dizer, é a mesma coisa. Tá? O que isso quer dizer? Ele não quer dizer que não seja inspirado. O que ele quer dizer é o seguinte, eu vou trazer para vocês um exemplo humano que acontece na sociedade, grega, romana, judaica, seja qual for, para que vocês vejam, tenham em mente a força de... Aí entram de acordo com a sua tradução e com os comentaristas também, embora eles vão falar, a questão dos termos testamento, aliança, concerto, coisas desse tipo, né? Promessas. Falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, isso é bom a gente entender, porque quando ele coloca meramente humana, o que ele está dizendo? É bem lá embaixo. Nada se compara com a aliança feita entre o próprio Deus e Abraão. Amém? Havia uma promessa entre o próprio Deus, promessa que partiu de Deus e Abraão, sobre a bênção que viria a todos, independente de serem judeus ou gentios. A gente leu tudo isso, fizemos leitura na EBD passada. Aí ele vai dizer, olha, ainda que seja meramente humana, quer dizer, ele está trazendo para um nível que é cheio de falhas, porque tudo que é humano tem falha. Então, ainda que seja uma aliança meramente humana, e aqui a gente pode falar um contrato, algo meramente humano, uma vez ratificado,
Ou seja, depois que passou por tudo que é revisão e agora bateram o martelo, está ratificada, tá? Seja por um juiz, seja por quem for, por quem de direito, ninguém pode revogar ou acrescentar coisa alguma. Ele quer dizer o seguinte, na lei natural dos homens, né? Não estamos falando aqui de fraude, de coisa desse tipo, mas num processo natural entre homens, uma vez que depois que acertaram, você tem como tirar a cláusula tal? Tem. Enfim, mas depois que ratificou, está tudo certinho, bateram o martelo, as coisas estão caminhando conforme aquele contrato, né? Tipo um testamento, ninguém vai revogar ou acrescentar coisa alguma. Então, o que é que ele está querendo fazer? Uma comparação entre a força que existe entre uma promessa que veio da boca de Deus. Porque se há de homens que é falha, tem esse poder, esse meramente humano, um negócio meramente humano, tem esse poder de não ser revogado, depois que foi tudo ratificado, tudo corretamente feito, ninguém lhe acrescenta nada. Então ele está falando, né? E aí os ouvintes estão, okay, é verdade. Aí ele vai dizer, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Aí ele volta para o tema principal, né? Ele volta para a questão de Abraão lá atrás, com promessas feitas por Deus, né? E Abraão é o pai da fé, aquele que andava pela fé. O justo viverá pela fé. Isso foi falado também na aula passada e que já estava previsto em Abacuque 2,4, nós vimos. Tá? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes no plural, tá? Algumas versões vai falar de posteridade, tá? Não é? Ao invés de descendente, posteridade, outras versões vão falar semente, tá? São todas palavras possíveis, variantes, que pode ser colocada aqui no capítulo 3, tá? Sobre isso. Então ele está falando de um descendente. Desculpe, estava aqui em cima. Como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente. E aí ele vai deixar muito claro quem é o descendente ou quem é a posteridade. É Cristo. É Cristo, né? Esta posteridade, esta promessa que foi dada a Abraão, é Cristo. Tá? Isso a gente pode ver também, por analogia, se a gente for aqui na Romanos, convido os irmãos lá, Romanos capítulo 9. Se nós formos em Romanos 9, a partir do 6, tá? Todos acharam? Se nós formos em Romanos 9, a partir do 6, Paulo vai dizer o seguinte: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que é que Isaque era de Abraão? Filho da promessa. Filho da promessa. Não é isso? Era o filho da promessa. Milagre. Sem intervenção humana. Não tinha como humanamente ter filho. Tá? Paulo já diz isso em Romanos. Em Isaque será chamada a tua. Ou seja, ele vai continuar. Não são filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados, né, como descendentes. Aí nós vamos ver que na própria leitura, voltando lá para Gálatas, que ele vai dizer que nós somos filhos de Deus, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo, por causa da promessa.
ele está sempre mostrando o caráter sobrenatural da atuação de Deus sobre os homens, né, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz que essa promessa é Cristo, né? Cristo é que era verdadeiro, né? E lá em Romanos nós vimos em Isaac, quer dizer, é no filho que era materializada a promessa, tá? O pai fez a promessa, no filho ela é materializada, tudo por um milagre, né? Não foi em Ismael, mas foi em Isaac. Ismael foi arranjo humano, é aquela famosa jeitinho humano, o homem tenta dar um jeito, ajudar Deus, né? Para ver se a promessa se cumpre, e o negócio sai tudo errado. Sim, as consequências dos atos, né, vai estar nesse livro. Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Você semeou aquilo, vai ter frutos. Se vai ser bom ou não, né? Lei da semeadura. Lei da semeadura. Então, e digo ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois que foi feita essa promessa, tá, para Abraão, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar ou anular, tá? Isso aqui, a depender da sua versão, invalidar, não invalida, não é? De forma a abolir a promessa. Porque alguém poderia raciocinar o seguinte: olha, estava valendo aquela promessa, mas depois o próprio Deus deu a lei, e aí acabou aquela promessa. E ele está dizendo: não, vocês estão enganados. Vocês estão enganados, a promessa continua em vigor. Veio 430 anos depois, dada por Deus, tá? Mas ela não anula a promessa, ela não veio invalidar a promessa dada por Deus, né? Unilateralmente. Ele deu a promessa das pessoas serem abençoadas em Abraão, e que nós já vimos lá em Romanos que não são por serem descendências carnais, simplesmente, mas aqueles que sempre confiaram em Deus. Ainda que não tivessem conhecido a Jesus Cristo, havia sempre dentro de Israel os que confiavam no Senhor, os que davam ouvido aos mensageiros do Senhor, os seus santos profetas usados no passado, os sacerdotes, enfim. Não pode de forma alguma desfazer a promessa, porque se há herança, vai depender da versão, né? A herança provém da lei, já não decorre da promessa, né? Não, o que ele está dizendo é: Deus nos prometeu a vida eterna. Ele nos promete vida. Ele nos promete um descendente que dará vida, bênção, né? Ela é progressiva, até o homem entender. Mas o que ele está dizendo aqui é: se essa bênção provém da lei que veio 430 anos depois, então ela não, uma exclui a outra, então não decorre da promessa que Deus fez para Abraão. Deus não fez uma promessa? Mas se ela vem, se isso que vocês esperam vem da lei, vem do cumprimento da lei, eu não preciso da promessa. É isso que ele está dizendo, não é? Deu para entender? Porque se a herança, enfim, provém da lei, já não decorre da promessa. Ou um ou outro, tá? Mas, veja bem, o resultado das coisas. Nós vamos ver aqui que Paulo ele vai usar aquelas famosas perguntas, se antecipando ao que o ouvinte pode questioná-lo. O ouvinte pode questionar, não é? Para onde nós estamos caminhando? Os irmãos estão vendo? A gente está caminhando para alguém chegar e fazer a seguinte pergunta: peraí, Paulo, então para que a lei?
precisava ter essa lei. Não é isso? Está caminhando para isso. Ele está começando a promessa. A lei veio depois, não anula a promessa. A lei não dá a vida. Continua a promessa. A herança não procede da lei, mas da promessa. Aí vai chegar um momento que alguém vai dizer, então, peraí, para que a lei? Vai ser fatal essa pergunta, não é? Fatal no sentido de alguém fazer essa pergunta. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, ele está dizendo que Deus deu esta promessa de vida, de bênção, né? Compara com estrelas, né? Algo que a ciência fala sobre o tempo de vida de estrelas, um negócio assim que é quase uma eternidade, né? Nós não temos essa noção, mas é um negócio desde que nasce até se acabar. Passam gerações e gerações e gerações, a estrela continua lá, né? Então ele faz esse tipo de comparação lá no Gênesis, tá? Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Aí vem o quê? Aquilo que nós já, né? Diz assim, logo, para que é a lei? Alguém vai perguntar, que é o próprio Paulo que está escrevendo. Ele não deixou alguém perguntar, ele já se antecipa e faz a pergunta. Logo, para que é a lei? E na outra versão, que é a que eu estou lendo, na Almeida Revista Atualizada, eu estou com as duas, a atualizada e a corrigida, diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? É uma pergunta que o próprio Paulo faz. E aqui vai uma pequena explicação para os amados, que é a seguinte: a lei, na verdade, se vocês estudarem, né, o Novo Testamento, principalmente Romanos, Gálatas, mas também Coríntios e em outras partes da Bíblia, vocês vão ver que a lei não teve só um propósito. Ela teve vários propósitos. Vários propósitos, né? Então, o que ele vai usar aqui é para o propósito do que ele está tratando aqui, tá? Ele está tratando aqui que a vida não vem pela lei, ela é necessária, mas a vida em si, as promessas eternas de Deus não vêm pela lei, mas a lei foi dada por diversas razões. Por exemplo, tem uma razão que é bem assim chata de falar, está lá em Romanos, para que toda a boca esteja calada diante de Deus. É uma razão. Né? Porque se alguém for querer questionar Deus, Deus faz o seguinte: a minha lei é perfeita, está lá no Salmo 19. Você cumpre? Não, o cara já fica calado, não vai responder nada. Ninguém vai conseguir responder nada para Deus. Uma das razões. Mas não é o caso aqui. Tá? Aqui o objetivo é outro. Para que, pois, foi a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Até que viesse a posteridade. Agora, aqui, meus amados, vão começar 2 versículos que aparentemente é o versículo 19 e o 20 do livro de Gálatas. E a gente vai abrir um parênteses para conversar um pouco sobre esses 2 versículos. Tá? Porque ele é o 20 principalmente, que é pequenininho, mas é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. É o 20, tá? Nós estamos no 19 ainda, né? Nós estamos no 19. Logo, para que a lei foi adicionada ou foi ordenada, tá certo? Vai depender da sua versão, por causa das
transgressões. Até, ou seja, tinha um momento. Até um momento. Até o quê? Até que viesse a posteridade ou o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada ou ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aí vem o 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Fácil de entender isso aí? Não é tão simples assim. Tá? Eu vou ler de novo aqui, ó, 19. Logo para que, o começo é fácil. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Em outras versões aqui, mediador. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Aí a gente fala, explica esse negócio aí. Por isso que eu falei para vocês que isso aqui, não, se você não entender, não atrapalha o texto de uma forma geral. O que está escrito antes, nem depois. Você vai continuar compreendendo a supremacia da graça, da fé em Jesus Cristo sobre a lei, né? Sobre vamos dizer assim, a finalidade da lei, o fim da lei levar o homem à salvação, de certa forma, né? Mas aí, amados, lendo, né, durante não só a semana, já em outras datas eu tinha lido sobre isso. Eu comecei a aprofundar a questão. Olha, aí eu vou abrir aqui um pequeno parêntese, só para falar sobre a dificuldade interpretativa desses dois versículos, principalmente o 20. Ora, o mediador ou o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Existem, isso dos comentaristas não é de hoje, século 16, 17, 18, 19, até os dias atuais. Até os dias atuais. Tem comentarista, e tudo renomado, hein? Não estão falando de comentaristas de internet, blogueiro aí que chega, eu sou crente, tal. Não. Tem mais ou menos 250 interpretações diferentes disso aqui. E tem outros autores que dizem que chega a 300 interpretações diferentes. Sabe aquelas pessoas que passam a vida estudando os versículos? A vida inteira só se dedica a isso? Tá. E mais, quando alguém vai interpretar, muitos deles, esses dois versículozinhos, escreve 6, 7, 8, 9, 10 páginas. E você lê e fala, agora que eu não entendi nada mesmo. Então, eu falei para vocês, abri um parênteses. Por quê? Porque o objetivo não é complicar. Nós não somos acadêmicos, teólogos, para estar na academia discutindo. Até porque se entre eles há essa divergência de interpretação, tá? Vocês imaginam, né, se a gente for abrir com pessoas leigas como nós, que não somos, estamos aí, né? Escrevendo em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, e papai, aquela coisa toda. Então, existem de 250 a 300 interpretações diferentes sobre isso. Agora, é bom, estou no parêntese ainda, tá? Sobre esses dois versículos. Por quê? Porque nós estamos numa EBD. Se fosse uma pregação, não ia fazer isso aqui. Mas como é numa EBD, é bom informar, já que é escola, não é isso? Se a escola bíblica, é bom que os crentes, amados irmãos, fiquem, os filhos de Deus, como nós somos chamados aqui, pela fé em Jesus e não pela observância da lei, fiquem sabendo disso. Porque você pode ler e se entendi, mas um belo dia você disse, não, eu ouvi um irmão falando que o que eu entendi tem 249 interpretações diferentes, somada a minha. Tá? Então, as questões aqui todas estão nas palavras mediador ou medianeiro, tá?
o mediador não é de um. São expressões assim. O que é que Paulo exatamente, o mediador não é de um? Foi promulgada foi pela mão de um mediador. Quem é exatamente esse mediador do passado? Sabe? É esse nível de discussão que vem. Feito esse esclarecimento, nós vamos fechar assim os parênteses, senão a gente vai ficar discutindo isso, e o objetivo da EBD não é estudar capítulo 19 e 20, versículos 19 e 20 do capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, mas é ir até o 29, tá? O que é que ele está querendo dizer aqui, amados? De uma maneira geral, tá? E, aliás, reabrindo parênteses, as interpretações são diferentes, mas elas não são diferentes no sentido, né? Vou tentar explicar o nível de diferença que eu estou querendo dizer aqui. Ela não é diferente no sentido do seguinte, por hipótese, tá? O irmão Reginaldo entende que o 19 e 20 tem como conclusão, ou que o mediador, ou que o medianeiro, ou que essa promulgação, ou ordenação, resumindo, é essa cadeira aqui. Aí as pessoas, não, de fato, essa cadeira aqui. Não, né? Então eu disse isso, essa cadeira aqui. Aí o Cleiton vai dizer o seguinte, olha, eu concordo, mas a cadeira é uma cadeira vermelha que está aqui, não é essa cadeira branca. Aí o outro vai dizer, não, é uma cadeira, mas ela não é de plástico, de engenharia, ela é de madeira. Mudou de novo. O que eu estou querendo dizer? Não é interpretação do tipo, é uma cadeira, o outro diz, não é uma cadeira, é uma grade. Aí mudou tudo, ou então não é um pimentão, é um abacaxi. É muita diferença. Então as interpretações são diferentes nesse sentido, tá? São essas pequenas, não é uma coisa que você... Porque diferença na interpretação do versículo, você vê, mas coisas assim do tipo 80%, 90% está na mesma linha, tem um pouquinho diferente. Já esse não, esse tem, né? Alguns comentaristas se respeitam, no sentido de dizer a sua interpretação, respeitando os demais, e tem alguns comentaristas que eu prefiro, não, muito conhecido, do século XVI, mas não vou falar o nome dele, tá? Não vou falar o nome dele, porque ele é assim, gosta de humilhar os outros. Então ele faz não só a interpretação dele de mais ou menos umas 6, 7 folhas, e chama os outros de isso aqui nunca leu nem a Bíblia, isso não sei o quê, isso é impossível que ele falou. Gente, é de um negócio bem grosseiro, mas o camarada tem um nome, e de fato as suas interpretações bíblicas são boas, mas ele não abre mão da dele e usa o método de escarnecer das demais, tá? Século XVI. Então vamos lá, amados. Vamos tentar agora dar a interpretação da Rua Pereira de Almeida 21A. Praça da Bandeira, bem simples, né? O que Paulo está dizendo? Foi adicionada por causa das transgressões, até aí nós entendemos, tá? Para mostrar para o homem, Deus estava tentando mostrar duas coisas para o homem, o quanto ele transgride a santidade de Deus. Deus estabelece as coisas, não é isso? E Deus está mostrando como o homem, por mais firme que seja, ele é vaidade mesmo. Ele transgride, ele falha, ele peca, tá? Porque em tese, amados, é fácil cumprir as leis de Deus. Quando é cumprimento, por quê? Porque é mérito seu. Tem que chegar a tal hora e levantar aquilo ali, ele faz rigorosamente. Tem 613, eu vou tentar cumprir. Mas o que Deus está dizendo é, nem isso vocês fazem. Algo que não é. O que é que Deus também está mostrando aqui, ao final? Se mostrou transgressão, Deus está dizendo o quê? Vocês precisam de alguém que favoreça vocês. Porque vocês transgridem, e com transgressão ninguém vai chegar, vai me ver.
Então a lei já tem um outro propósito aqui, ó, mas dentro dessa linha de Paulo. A lei foi dada para mostrar a transgressão do homem. A lei é boa ou o homem não faz porque a lei é ruim? A lei é boa. Acerca da lei é só ir no Salmo 19. Para mim é uma das melhores definições. Tem até louvores, né? A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, né? Os seus mandamentos são cristalinos, é puro como ouro. Ela é perfeita. Perfeito. Então Deus está mostrando a insuficiência humana. A insuficiência humana. Para ver se o homem se humilha, e esse problema continua até o dia de hoje. O homem não se humilha. Ele quer se garantir fazendo comparação com os outros. Eu não sou igual àquele, eu não sou um bandido igual àquele outro, eu não faço isso, eu não... Portanto, eu tenho certeza que quando eu morrer, eu vou para um bom lugar. Isso é autojustificação. Aí Deus fala assim, olha, antes de você chegar a essa conclusão, como a minha lei é perfeita, cumpre. Ou então, como alguns comentaristas dizem, faz a seguinte pergunta para você mesmo, e não precisa me dar a resposta amanhã nem depois de amanhã. Faz com você mesmo. A partir de meia-noite de amanhã, eu não sei quantos dias eu vou viver, mas eu nunca mais pecarei. Faz isso. Agora tem um detalhe, no dia que pecar você vai para o inferno. Quer fazer essa proposta para Deus? Os comentaristas também usam essa técnica. E está certo, Paulo está querendo dizer isso. Foi dada para ver se... Tá? Tem outros propósitos? Tem. A lei civil nossa e de quase todo mundo civilizado e conhecido tem como base a Bíblia. Princípios elementares da Bíblia, de como viver em sociedade. O teu gado foi lá no terreno vizinho e causou estrago, você tem que reparar o dano. Simples assim, não é? Não está correto? E as leis civis? Ela tem todas essas bases, esse mesmo princípio. Tá? Agora, se os homens fazem ou não, isso é outra coisa. Uma coisa é a lei bonitinha no papel. No papel está linda, ela é muito bonita no papel. Na prática, aí cada um faz o que quer da cabeça. Isso mostra exatamente a insuficiência humana. Tá? Por mais, até mesmo os homens fazendo, e Paulo já entrou nisso, aliança, contrato, meramente, nem isso eles cumprem. Né? Ninguém altera. Agora, o cumprir ou deixar de cumprir já é um problema da insuficiência humana. Bem? Vamos lá. Então ele está dizendo, amado, que essa transgressão, que essa lei veio, até que o descendente, que é Jesus Cristo, né, a quem se fez a promessa, até que ele viesse, tá? Não foi Jesus? Porque ninguém vai falar de fé do jeito que é o Novo Testamento, como Jesus e os seus apóstolos. Já perceberam na Bíblia toda como fé ela é abundante no Novo Testamento? Né? João 3,16. Fé na veia, né? Fé na veia. Famoso João 3,16. Quem crê, né, será salvo. Quem não crê já está condenado. Vai ser assim, né? Pela graça sois salvo mediante a fé. Então, até que essa coisa chamada fé se tornasse cristalina para o ser humano, para dizer a ele que ele precisa crer no amor de Deus para se salvar, porque ele não consegue cumprir regras. Então, até que isso viesse de maneira cristalina, levaria um tempo. Então, foi dada a lei para colocar, pelo menos, em ordem a casa. Para o homem, que era um ser bruto, um ser complicado, né, para conviver em sociedade, como fazer as coisas, né, isso tudo foi feito. Jesus, perdoe-me aqui, irmão, só para achar aqui. Por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Tá? O quê? A lei. A lei, tá? E foi promulgada ou ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. O que é que a maioria acha? E aí, já como nós.
Tá? Esse promulgado ou ordenada fala do período em que Moisés ia ao monte, Sinai, Horebe, receber de Deus as ordenanças, e os anjos, eles eram apenas veículos, eles entregavam o que Deus ordenava. Então foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então muitos comentaristas falam assim, aparentemente Moisés é o mediador, porque ele está falando da velha aliança, lá da lei. Deus falava, os anjos iam e voltavam na presença de Deus, ia para Moisés, tá? E ele era o mediador dessa questão da lei, né? Vou pedir para uma pessoa ler, hoje quase não vai ter esse negócio de microfone, mas se tiver aí, lê Deuteronômio 5:5. Deuteronômio 5:5. Deuteronômio 5:5. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subiste ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Por esse texto, muitos estudiosos entendem que ele é o mediador de que Paulo está falando aqui em Gálatas. O povo tinha medo. Por quê? Porque era fumaça, terremoto, clarões, chamas de fogo, né? Até um animal não podia se aproximar do monte a determinada distância que ele morreria. Então o pessoal disse, não, você vai representando a gente. Moisés, você vai representando a gente. Então, essa lei ela é ordenada ou promulgada ou tornada, vamos dizer, pública, né? Chamada publicidade, trazida por anjos e entregue pela mão de um mediador. Entregue a quem? Ao povo, um destinatário. Até aí tudo bem, mas aí vem o versículo 20. Ora, o mediador ou o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Tá? Realmente não é fácil. Por isso que eu falei, eu não esperava isso. Quando eu vi que existe mais de 250 interpretações disso aqui, tá? Mas o que se quer dizer de uma maneira geral, tá? E aí eu fui também em fontes judaicas, como os judeus entendem isso aqui, judeus chamados messiânicos, tá, irmãos? É um negócio meio complicado, mas eles têm comentários interessantes também, pelo fato de eles conhecerem muito bem lá a questão da lei. Eles entendem o seguinte, está dito o seguinte, que para ter mediador, não faz sentido mediador de um, tem que ter no mínimo duas partes. Concorda? Eu vou ser mediador entre Claudinha e ninguém. Não existe. O mediador não é de um. O mediador é de, no mínimo, duas partes. Agora, o que é que ele está dizendo? Deus é um. Não é, tudo saiu de Deus. Tanto a promessa para Abraão, quanto a lei dada a Moisés. Deus é um. Agora, o mediador, ele nunca é de um. Ele está mediando entre... Foi o caso de Moisés. Moisés estava mediando entre o que vinha de Deus e o povo. Concorda? Tá? Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Tá? Então, o que ele quer dizer... E aí a gente já convive. Daí, realmente, grandes estudiosos terem interpretações um pouquinho diferentes. Para os irmãos terem uma ideia, tem gente que entende o mediador como a própria lei. A lei foi mediadora. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia, mas tem grandes estudiosos que entendem a lei como, pelo simples fato dela estar no meio entre a promessa a Abraão, que é 430 anos antes, e o cumprimento da promessa, que é depois da lei. Mas a lei estava em vigor quando a promessa veio. Jesus veio no período da lei,
Paulo vai dizer isso, nascido sob a lei, nascido de mulher. Então, Jesus, que é a promessa, nasceu debaixo da lei. Tá? Então, amados, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Né? Que Deus é um, isso aí é óbvio para todos. Não existe deuses. Deus é um, mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Tá? Outros também vão entender esse conjunto de palavras do 19 e 20 como sendo o seguinte: a lei teve uma série de elementos, tem que ter Deus falando com um anjo, que o anjo vai para Moisés, que de Moisés vai para o sacerdote, que vai para o povo. Com Abraão não foi assim. Foi Deus falando com Abraão, direto. Eu estou prometendo que vou fazer isso, ponto. Eu estou prometendo que vou fazer isso. E tudo veio de Deus, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas Jesus Cristo não era homem e Deus? Por que destaca Jesus Cristo homem lá em Timóteo? Porque precisava de alguém da espécie humana para redimir. Por isso que o verbo se fez carne, para ficar um igualzinho a nós, carne e osso, tal, gerado pela virtude do Espírito no ventre de Maria, tá? Vamos passar? Vamos passar? Olha, era bom isso, pastor, microfone. Estava esperando esse momento, pastor. Eu falei, eu tenho certeza que o Carlos e o Cleiton vão me ajudar nessa, porque nem eu sabia desse negócio, que complexidade de interpretações que tem nisso aqui, gente. De fato, é muito difícil. Pode buscar com calma que vocês vão ver que tem de 250 a 300. Mas vou pela sua linha, tá? Dizendo assim, vamos aqui digamos, a interpretação aqui da Pereira de Almeida 21A. Irmãos, o próprio Paulo diz aqui no 19, o próprio Paulo fala que a lei serviu de aio até Cristo. Então, nós entendemos, conforme o pastor Reginaldo explicou agora, entendemos que um dos papéis, vamos dizer assim, mais importantes da lei foi pegar o homem, né, provar para ele, primeiro dizer para ele, a transgressão do homem foi avultada, ou seja, foi levantada pela lei. Porque quando não tinha lei, ninguém sabia que estava pecando. A lei chegou, mostrou o pecado. Então, mostrou que todos nós somos de natureza caída. E a partir daí, tá, a própria lei serviu de ama seca, de mordomo para te conduzir. Bom, a lei é pura, a lei é santa, a lei é de Deus, mas você não consegue cumprir essa lei por conta dessa natureza caída que você tem. Então, eu vou te levar a alguém que vai mudar esta natureza, vai transformar a sua natureza. Alguém que vai, desta maneira, justificando você perante Deus, vai fazer com que você não precise mais praticar a lei, apenas aceitar pela fé, através da graça de Deus, tá, essa mudança. Então, a lei, ela tem esse papel, digamos assim, didático, né, de dizer assim, você não tem condições, mas vou te levar para alguém que te dá essa condição. Então, a tua explicação está perfeita. Em relação ao versículo 20, eu entendo o seguinte, e engraçado que tu trouxe uma visão que eu não tinha antes do versículo 19, quando transforma Moisés em um mediador da lei para o homem, né? E aí, quando o versículo 20, na minha tradução, diz assim, que a minha King James fala assim, entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Está dizendo o seguinte, mesmo Moisés sendo o mediador entre Deus e trazendo a lei para o homem, Moisés não estava representando uma pessoa separada. Tá? Eu entendo aqui também que quando o texto ressalta que Deus é um, está explicitando a questão da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, de que as três pessoas, e porque o judeu sabia disso, o judeu ele cria, tá, na Trindade, ele sabia que Pai, Filho e Espírito,
né, dessas 3 pessoas, as 3 cooperavam de alguma forma e de alguma maneira, tá, para a elaboração do plano de salvação e para que esse plano chegasse até o homem. Mesmo a gente vendo o berço de tudo isso, né, a lei chegando e depois explicando que através de um descendente essa lei seria cumprida e tudo mais. O que eu entendo aqui é uma, digamos assim, uma ratificação, tá, para aquele que estava recebendo a palavra, dizendo assim: Moisés representa um Deus trino, um Deus único, tá? Um Deus onde as 3 pessoas se importam, se preocupam com a restauração do homem, a salvação do homem. Então eu percebo que aqui nesse versículo 20, a ideia seria também de manifestar isso, de dizer que Moisés estava trazendo algo desse Deus trino, tá? De um Deus perfeito. Tá? Então é isso, eu vejo como se ele estivesse apontando também nessa direção. Amém. Tá? Mas achei importantíssimo essa parte quando você deixa... E é claro, isso aqui está claro para mim agora, porque antes eu não entendia assim, mas está claro para mim que Moisés é, neste caso aqui, o mediador que trouxe da lei para o homem. Para o homem. Amém? Os irmãos viram como parece simples, mas não é? Agora, graças a Deus, o não entendimento pleno, ainda que fique confuso, não atrapalha o que Paulo quer falar no capítulo 3. É porque ele está falando para pessoas que estavam ainda, todo mundo, muitos judeus ali. Então eles sabiam o que estavam entendendo os ouvintes, né? Tinham muitos judeus. E ele começa a chamar todo mundo agora de irmão, mesmo aqueles que estavam querendo desviar do evangelho. Amém? Então foi interessante, que vocês nunca mais vão esquecer. Ó, esse tal de Gálatas 3, 19 e 20 não é tão simples assim quanto a gente pensa, para efeitos interpretativos, tá, amado? Mas não que atrapalhe o entendimento como um todo, como o nosso pastor Carlos, que hoje não pôde vir, mas sempre nos fala. Lê o texto antes, lê depois, você vai entender o geral, tá? Vamos continuar por causa do horário? Aí Paulo continua, tá? Nessa questão retórica. É, porventura, por acaso, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Ou seja, ele já disse que ela não é inútil, como alguns poderiam perguntar, não precisava, ele falou, não, precisava sim. Agora ele vai dizer, tá, precisou, mas ela é contrária às promessas. Ele vai dizer, não, ela não é contrária às promessas. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Entendeu? Então isso que o pastor acabou de falar há pouco. Era necessário que Deus mostrasse ao homem o quão transgressor ele é. Sem que Deus o obrigasse a fazer isso. Bastaria Deus da parte dele. Só, olha, tem uma leizinha para vocês cumprirem, bonzões. Povo escolhido. Tá. Deu vida para alguém? Não. Por quê? Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ninguém consegue. Então ele está dizendo, ela não é contrária às promessas de Deus. Ela tem propósitos de mostrar, tá? De modo algum ela é contrária. Mas se ela pudesse dar vida, a justiça, ou seja, a nossa justificação diante de Deus, viria por ela. Ponto. Aí Paulo está dizendo assim, e por que veio a fé? E por que veio a promessa que é antes e veio em Jesus? Vocês não estão vendo que a lei, apesar de perfeita, não leva à vida, porque quem tem que observar não observa, como o pastor falou, nós somos seres que caímos, descendentes de Adão e Eva que pecaram no paraíso, não é? É isso que ele está dizendo, a lei não é contrária. E aí vai chegar até no ponto que o pastor falou, da alma seca, da palavra aio, que é pedagogos, que daí vem a palavra pedagogia, tá? Vem desse. Então a lei, ela teve um propósito, vários, mas aqui dentro desse, tá? De modo nenhum, porque, né? Mas, olha que coisa bonita, gente, isso aqui, né? Como Deus soberanamente, não dá para ficar discutindo com certas coisas que Deus age porque quer e não dá satisfação a ninguém. Mas a Escritura, e olha que naquela época, o que era a Escritura? Todo o Antigo Testamento.
O que é que a Escritura fez? Encerrou, colocou, prendeu. É como se fosse uma jaula mesmo. Encerrou. E encerrou quem? Tudo sob o pecado. Mas para quê? Deus é mauzinho? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Olha, coisa maravilhosa. Então, irmãos, a lei, ela serviu, encerrou todo mundo, para que todo mundo chegasse à seguinte conclusão: eu preciso do favor de Deus. Agora, é eficaz para todo mundo? Esse favor vem para todo mundo, mas olha o que diz: a promessa é concedida a quem? Aos que creem. Como é que você quer ser incrédulo e chegar no céu? Porque o problema do incrédulo é que talvez ele se ache melhor do que nós. Aí a gente está dizendo: não, nós somos tão decaídos quanto você, nós pecamos diante da santidade de Deus, não passa ninguém. Mas nós cremos na providência dele, no dom dele, no presente que ele nos deu, o seu filho, a promessa que foi feita a Abraão, que andou pela fé. Que Abraão não era perfeito não, tá? Abraão não era perfeito não. Outro dia a gente vai pregar sobre isso. 24 anos depois de Deus falar com Abraão, só para vocês terem uma ideia, Deus vai chegar para o garotão Abraão com 99 anos e diz assim: ô meu querido, ser perfeito e anda na minha presença, tá? Como assim? Estou 24 anos andando na fé, o senhor está me puxando a orelha, está dizendo que eu estou andando errado. É isso mesmo. Mas isso é outra coisa. É outra coisa, a gente pode pregar outro dia. Com 99, ele ouviu isso de Deus: ô querido, ser perfeito e andando na minha presença. Começando a vacilar aí, tá? Tá certo? Foi chamado com 75. Foi chamado com 75. Com 99, Deus falou isso para ele. 24 anos andando com Deus. Deus fala: ó, você não está andando muito bem na minha presença não, tá? Tem muita coisa para melhorar. Ou como eu dizia lá quando a gente estava lá: pode melhorar, tá, Abraão? E muito. Faltou de dizer que é muito. Falta melhorar e falta muito. Com 99, tá? Amigo de Deus, hein? Amigo de Deus. Aí o homem quer se justificar sozinho, autossuficiente. Deus está dando presente. A Escritura submeteu todo mundo debaixo do pecado. Mas para salvar, sabe quem? Os que creem em Jesus. Jesus é suficiente para nós, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, amados. Fora disso, não tem salvação. Só para a gente, lê Romanos 11:32. É um versículo sinônimo desse, só que ao invés de usar a palavra pecado, vai usar desobediência. Ao invés de usar a palavra escritura, vai usar Deus. Quem pode ler com o microfone? Romanos 11:32. Carlos. Romanos 11:32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Amém? Está de acordo com isso aqui? O que é encerrar? Prender, guardar. Todo mundo debaixo do quê? Da obediência ou da desobediência? Para usar com quê? De misericórdia. Mas tem um pessoal que não quer a misericórdia de Deus. Não quer. São os incrédulos. É só isso. Todo mundo é igual, irmão. O ser humano está tudo na mesma dificuldade. Tá? Eu dei o exemplo aqui de Abraão. Tá? Então, amados, o Romanos 11:32 fala o que Paulo está dizendo aqui. A escritura, só que ele fala de outra forma. Ele fala: a Escritura submeteu tudo debaixo do pecado. Romanos 11:32. Deus colocou todo mundo debaixo da desobediência. Agora, os dois fatos foi para usar o quê? Muito amor para conosco. Ele vai falar da misericórdia. O outro, ele vai falar que o cumprimento da promessa, que é vida e vida eterna, para os que creem. Para os que creem. Glória a Deus. Vamos em frente? Mas antes que viesse a fé,
Ora, o que é que eu falei para vocês? A fé, ela vai ser exaltada o tempo todo no Novo Testamento. Então, antes de chegar esse momento de Jesus para frente, mesmo no período final de lei, transição, porque a gente pode dizer que a lei acabou, entre aspas, no ano 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído. Não é isso? Porque não tem como cumprir a lei. Tem vários preceitos da lei que tem que ter um templo para você fazer. E não tem templo. Não tem templo para o judeu. Não confundir sinagoga com templo. Tá? Sinagoga é logalzinho de reunião deles. Mas templo não tem. Tem coisa que só pode ser no templo. Muitas coisas. E não tem templo. Está destruído. Está construído uma mesquita lá no lugar onde era o templo. Cumpre a lei. Então, o que é que também está sendo dito para o leitor de 2025? Enquanto você não enxergar disso, você está debaixo de maldição, meu querido. Enquanto você não abrir o seu coração para Jesus, continua sobre você os mesmos efeitos que a lei judaica fazia, seja você de qualquer país. É isso. Encontra o mesmo efeito. Porque é para os que creem, tá? Deus já demonstrou que todo mundo é desobediente e todo mundo debaixo do pecado. Mas ele já demonstrou que usa de misericórdia para com todos, e ele já demonstrou que a promessa já veio, e falta você crer ou deixar de crer, recepcionar ou não. Não tem nenhuma obra sua. Você não pode fazer nada. É Deus que vem para você. Então, antes que viesse, estávamos sob tutela da lei, e nela encerrados. Essa palavra encerrado também é prisão, tá? Vocês vão ver, eu vou ler aqui para a gente terminar, por causa do horário, para não se alongar muito, amados. Peço perdão, 10 horas, mas 5 minutos no máximo eu estou terminando. Mas antes que viesse, estavam sob a tutela da lei. Eu vou ler toda até o 29 e dar uma explicação só, tá? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que a fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio pedagogo, como se fosse alguém que toma conta, para nos conduzir a Cristo, aquilo que o pastor já explicou no microfone, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, como é o caso de Abraão. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio é alguém que tomava conta, tá? Lembre-se, essa pessoa que tomava conta, todos os estudiosos falam sobre isso. No sistema grego e romano, não era alguém que o pai pegava o menor, porque Paulo, a partir do 4, vai explicar isso melhor. Nós vamos ver na próxima aula. Não era alguém que ficava ali tomando continha, assim, no sentido de ensinar, olha, vou te ensinar uma... Não. Era um camarada duro. Ele levava a criança para a escola, ele trazia da escola, ele disciplinava. Vamos estudar sobre isso. Ele disciplinava. Esse tal desse aio aqui, não era aquela senhorinha bonitinha, bem um uniformezinho, meu filho, não, ela era dura. Entendeu? Ela estava o tempo todo de olho, opa, está fazendo coisa errada, castigo. Era essa a ideia do aio. A lei, ele faz essa comparação. A lei era assim, duro, não dá para fazer mesmo. Mas não dá para fazer porque nós somos. Só que aquela andada na lei muda o status do homem. Sai um povo escravo do Egito, rude, que fazia de tudo muito errado, e se transforma num povo diferente, com princípios. Não é? Quando Jesus vem, ele não está criticando assim fariseu, saduceu, pelo simples fato dele serem fariseu, porque fariseu significava no sentido de ser zeloso da lei. E o que ele estava criticando o tempo todo era a hipocrisia deles, porque eles gostavam de se mostrar para os demais como sendo a última Coca-Cola do deserto, e eles não eram. Eles eram extremamente falhos dentro do coração deles. Então Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para eles, não adianta essa exterioridade de vocês. Né? As vestes com filactérios, não adianta essa coisa. Eu estou vendo que vocês são avarentos, eu estou vendo que vocês não ajudam ninguém, eu estou vendo que vocês roubam,
Vocês são cerimonialistas. Vocês cumprem tudo bonitinho externamente. Eu estou vendo o interior de vocês. Então era hipocrisia. Era essa hipocrisia. Tá? Então, amados, já não permanecemos subordinados ao Pai. Quando vem o quê? Jesus. Porque a lei nos preparou a isso, como o pastor falou, ela nos conduziu de certa forma a isso. Tá? Aquela pessoa dura, que todo o meu erro, ele tinha o direito dado pelo pai do menor para castigar, para fazer acontecer, era muito mais ensinado com a prática da vida, erros e acertos, do que pegar livros e cadernos. Tanto é que ele levava para a escola, não era ele que ficava ensinando. Ele ficava olhando, era comportamento mesmo. A Cláudia quer falar, microfone. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Engraçado, pastor Reginaldo, o senhor está falando aí essa questão do aio. Eu cresci, e isso foi muito difícil assim sair de mim, que acho que muita gente passou por isso, aquela visão que Deus é aquele ser ali rancoroso que fica o tempo todo ali esperando você errar para te jogar um raio em cima, sabe? Olha, e eu cresci com isso. Olha, você não pode fazer isso porque você está errando. Deus, sabe? Deus castiga. E eu cresci muito com isso. Então, para você tirar essa coisa de mim que Deus era um ser amoroso e tal, foi bem difícil. Amém. Eu acho que isso acontece praticamente com todo crente, principalmente quando ele é recém-convertido. Entendeu? Porque há aquele temor, aquele amor, aquela coisa. Não, e tem essa coisa, a gente vai... Olha, mas você vê que a palavra, amém? Ela foi transformando. Então, amados, ele está dizendo aqui, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amados, nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Somos filhos de Deus mediante a fé, não é? Não? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte quer dizer, assim, dessa maneira, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aquilo que nós falamos, nós somos como um carrapatozinho, um bichinho que foi lá e pum, eu estou nele aqui, Cristo. Porque a promessa é Cristo. É por você estar unido a Cristo que você tem a mesma herança, a mesma promessa feita a Abraão. Isolado de Cristo, não tem. Com Cristo, sendo um com Ele, sim. Então, vamos ficar de pé. Eu só queria... daria para falar mais um pouco, mas eu gostaria só enquanto a gente está em pé, para terminar, a parte que diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, tá? Isso quer dizer, tá, amados? Eu me batizei nas águas. Não. Isso aqui, o que ele está dizendo, é literalmente como se fosse troca de roupa mesmo. É uma nova forma de vida. Esse batismo que ele está dizendo você deu o teu testemunho público, você agora se revestiu, você é um novo homem, você agora vai ter que andar como Cristo, buscar a imagem de Cristo. E para isso você é trabalhado na igreja. É na igreja, é no corpo que nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Então não é todos quantos fomos batizados, fomos revestidos, meramente mergulhou ali no rio, saiu... Não, aquilo ali, o dia seguinte, é de glória em glória, como Paulo falava para os Coríntios, é de glória em glória. É andando, é de fé em fé, como Paulo fala para os Romanos, é de glória em glória, como fala para os Coríntios. Tá? O se revestir de Cristo é andar como ele andou, é ser um discípulo de Cristo a cada dia. É continuar nas pisadas do Senhor. Amém? Então essa expressão aqui, todos... quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, agora Deus vem e faz morada em nós. Então, amados, isso só é possível se verificar na prática se no nosso dia a dia nós também andamos
nas pisadas do Senhor, buscando melhorar. Não que não falhemos, nós já sabemos que é a misericórdia de Deus e a fé nele. Mas a forma de andar, a nossa vida é como se fosse um próprio batismo. Estamos passando por uma prova de fogo. A vida inteira, tá? Esse detalhe que eu queria dizer para vocês. É como se fosse uma mudança do velho homem, tirou toda aquela roupa, ou as roupas que você usava. Não estamos falando de literalidade, que essa roupa pode, essa não é usos e costumes. Era uma roupa, como dizer assim, uma roupagem que te caracterizava claramente como um pagão, um gentio, um ímpio e um perverso. Agora que você anda na fé em Cristo, quando se olha para você, alguém pudesse caracterizar e dizer: é de Cristo, é de Cristo, é de Cristo, é de Cristo, e você também preocupado com isso, se aperfeiçoando naturalmente, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é vos revestir de Cristo. Amado, e a promessa feita a Abraão, ele está demonstrando, isso tudo que Paulo escreveu, foi para demonstrar que chegou para nós. Chega para todo aquele que crê. Cristo é a promessa. Cristo é a promessa. Tá? Se Cristo é a promessa e nós cremos nele, nós somos filhos de Deus e herdeiros dessa promessa. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos a Ti, nós Te bendizemos, Deus, por este período de escola bíblica dominical. Ó Deus, nos dá um intervalo abençoado, ser conosco. Ó Deus, prepara os nossos corações para a ministração da Tua santa palavra dentro de alguns minutos. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmão.